Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Agora vamos falar da Série D. Terminou nesse domingo a quarta rodada. Vamos lembrar que na Série D do Campeonato Brasileiro nós temos 64 clubes, divididos em 8 grupos com 8 clubes. É turno-retorno, ou seja, 14 jogos. Os 4 primeiros colocados garantem classificação à segunda fase. Bom, nós temos 5 clubes paulistas na Série D. A Ferroviária é a única do grupo 7. O grupo, na verdade, A6. Grupo A6. A Ferroviária, que era vice-líder, agora é a líder. Por quê? Depois de estrear perdendo fora de casa, né? Na verdade o jogo era em casa, era em Araraquara, mas ela jogou em Sorocaba porque o seu gramado estava sendo em reformas. Perdeu na estreia por 3-0 para o Uberlândia. A torcida ficou preocupada. Mas olha, 3 vitórias seguidas, a última delas nesse domingo por 3-0. Foi lá no Espírito Santo, ganhou do Rio Branco. O Bruno Leonardo fez 1-0 e o Júlio Vitor fez os outros 2 gols. Ou seja, com esses 3 pontos, subiu uma posição na tabela, agora é a líder com 9 pontos, líder isolada. E o vice-líder é o Boa Esporte. É o Boa Esporte, também subiu uma posição, era o terceiro colocado e foi para a segunda. No duelo mineiro, ganhou do Patrocinense por 3-1. O Lucas Coelho fez 2 gols e o Raul fez o terceiro. O Patrocinense descontou com o Alanderson. O Boa foi a 7 pontos, colou ali na Ferroviária, melhorando sua situação. Vamos lembrar que o Boa Esporte, que é de Varginha, caiu o ano passado da Série C para a Série D, está tentando se reestruturar. Bom, quem perdeu a primeira foi o Uberlândia, que era o líder da chave, perdeu para a Caldense, que agora assumiu a 4ª colocação. Os 2 mineiros, ou os 3, né, porque o Boa Esporte também é mineiro. Mas o Uberlândia, que era líder, perdeu da Caldense por 3-1. O Gabriel Santos e o Caio Ribeiro, 2 gols, os gols da Caldense. O Ingro descontou. O Uberlândia conheceu sua primeira derrota, caiu para a 3ª colocação, mas está dentro do G4 com 7 pontos, os mesmos dos 7 pontos do Boa e os mesmos 7 pontos do Caldense, da Caldense, né? Que ganhou e agora está brigando ali. No outro resultado do grupo, o Águia Negra empatou, do Mato Grosso do Sul, empatou com 2-2 com o Rio Branco de Vilhena. E aí você tem o Rio Branco de Vilhena com 5 pontos, o Rio Branco do Espírito Santo lá também com 3, o Patrocinense com 2 e o Águia Negra com 1 ponto. Então essa é a situação do grupo da Ferroviária, a líder do seu grupo isolado. Onde nós temos 4 times paulistas, né? Nós temos o São Bento, nós temos o Santo André, nós temos a Portuguesa e nós temos a Inter de Limeira, no grupo A7. Nesse grupo você tem 2 cariocas na liderança e 2 paulistas fechando o G4. Vamos começar com a liderança porque é o Boa Vista. O Boa Vista, ele fora de casa, né, no Rio, jogou em Bangu contra o Bangu, fez 2-0. Jefferson Renan e Luiz Felipe assumiu a liderança ali tranquilão, 8 pontos, muito numa situação tranquila. O Bangu, lanterninha com 2, parece que vai ser figurante nessa competição, hein? Aparecendo. O vice-líder com 6 pontos é o Madureira. O Madureira, nesse final de semana, empatou com o Cianorte lá no Paraná 0-0. O pontinho foi a 6, deixou o Cianorte ali com 4 na 5ª colocação, ainda brigando, mas fora do G4. Mas para o Madureira foi uma boa. Quem empatou outra vez foi a Portuguesa. Empatou o duelo paulista, empatou com a Inter de Limeira. Lá em Limeira, empatou 1-1. É verdade que começou perdendo com um gol do Gabriel logo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Hermínio empatou. Mas o pontinho fez a Portuguesa chegar aos mesmos 6 pontos do vice-líder Madureira, hein? Mas continuar dentro do G4, invicta. A Portuguesa está ainda. Um pontinho para a Inter de Limeira, ela está na 7ª colocação, está próxima ali do G4, mas ainda não conseguiu entrar o time do Coelho. E o 4º colocado é o Santo André, que empatou o duelo paulista também com o São Bento. O São Bento fez 1-0 logo de cara com o Johnny, e aí nos acréscimos do segundo tempo, o Vitor Carvalho empatou. Esse empate deixou o Santo André com 4 pontos, os mesmos 4 pontos do Cianorte e do São Bento. Mas o Santo André, nos critérios, está dentro do G4. Então, notem que a briga para a 4ª colocação, principalmente, está boa. Santo André 4, Cianorte 4, São Bento 4, a Inter tem 3, só o Bangu que está destoando um pouquinho com 2. Mas essa briga promete. Vamos, já que a gente está falando dos grupos do paulistas, né? Então vamos voltar agora para o grupo 1. O grupo 1 onde a gente não teve mudanças assim significativas dentro do G4. O Castanhal do Pará está com 8 pontos, o São Raimundo de Roraima tem 8 pontos também, o São Raimundo subiu uma posição. O Ipiranga do Amapá ele tem 7, o Penharol lá de Manaus tem 6. A rodada desse grupo A foi o Gás empatou 2-2
com o Castanhal, duas equipes do Pará. O Penharol ganhou do Galvez do Acre por 2-0. O Ipiranga do Amapá perdeu do São Raimundo de Roraima por 1-0. O Atlético Acreano 0-0 com o Fast. O Fast, com esse empate, ele saiu do G4. O G4, então, você tem o Castanhal do Pará, o São Raimundo de Roraima, o Ipiranga do Amapá e o Penharol de Manaus. O grupo também está bem equilibrado. No grupo 2, lembra que o Guarani de Sobral era um dos times que tinha 100% de aproveitamento? Bom, ele já não tem mais. Nessa rodada, perdeu do Tocantinópolis por 4-2, perdeu seu 100%, mas continuou na liderança. O Guarani de Sobral tem 9 pontos, e agora o 4 de julho, que ganhou do Palmas por 2-1 de virada, é o segundo colocado com 8 pontos. Aí você tem o Paragominas, que empatou 2-2 com o Motoclube. Os dois times estão dentro do G4. Paragominas com 5, o Motoclube também com 5. Então, você vê que não teve muita mudança significativa. Só o Guarani de Sobral perdendo a sua invencibilidade e seu 100% de aproveitamento. No outro jogo do grupo, no duelo do Maranhão, o Imperatriz fez 1-1 com o Juventude do Maranhão. E aí, os dois estão lá embaixo na tabela. Então, você não teve mudanças dentro do G4 na A2. Olha, no grupo A3, outro time, os dois times que tinham 100% de aproveitamento, né? Era o Guarani de Sobral, que perdeu 4-2 do Tocantinópolis, e o ABC, rapaz, o ABC de Natal, que vai até enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil. O ABC, que perdeu em casa, o Atlético Cearense por 2-0, 2 gols do Olavo, não perdeu também a liderança, tá? O Atlético Cearense assumiu a segunda colocação com 7 pontos, subiu uma posição. Aí no outro jogo do grupo, o América de Natal empatou 2-2 com o Caucaia, do Ceará. O América não conseguiu entrar no G4, está na sexta colocação com 4 pontos. E o Caucaia, lanterna com 2. Aí você tem o Central lá em Caruaru, perdeu do Campinense por 1-0, o gol do Fábio Lima. E o Campinense está ali querendo brigar, né? Ele está agora na terceira colocação com os mesmos 7 pontos do Atlético Cearense, mas continua no G4, junto com o Souza do Paraíba. O Souza da Paraíba empatou com o 13, outro duelo, né? O 13 também lá da Paraíba, 1-1, o Euler fez para o 13, o Daniel Costa fez para o Souza, e o Souza com 7 pontos está ali. Então você tem ABC de Natal, Atlético Cearense, Campinense e Souza, os dois times ali dentro do G4. Central, América de Natal, 13, América e 13, hein, gente? Caucaia, times assim não conseguem entrar no G4 nesse grupo D. Vamos passar para o grupo, na verdade, o grupo A3, né? Vamos passar para o grupo A4. O grupo A4, você tem o Itabaiana de Sergipe liderando com 8 pontos, mas olha como tá, o Juazeirense tem 8 pontos também, o Retrô de Pernambuco tem 7 e o Sergipe tem 7. Um duelo interessantíssimo, mas os times estão sossegados ali dentro do G4. A rodada foi o seguinte, o Sergipe ganhou do Muricy por 2-1, manteve a quarta colocação. O Bahia de Feira empatou com o Retrô era o líder, caiu para a terceira colocação, está dentro do G4, mas empatou fora de casa. O Juazeirense ganhou do Atlético da Bahia por 1-0, gol do Tony Galego, e o Juazeirense está também numa situação meio tranquila ali no seu grupo, agora assumindo a vice-colocação com 8 pontos. E aí, para finalizar, o Asa, o tradicional Asa, perdeu em casa por 2-0 para o Itabaiana, que assumiu a liderança. Então, Itabaiana, Juazeirense, Retro de Pernambuco e Sergipe são os G4, continuam dentro do G4 nesse grupo. No grupo 5, esse grupo teve mudanças significativas nas posições, né? Vamos lá. O líder era o Brasiliense. O Brasiliense perdeu na rodada, perdeu até sua invencibilidade. O Zé Love, seu artilheiro, continua fazendo gols, fez 1-0, mas lá a União, jogando em casa lá do Mato Grosso, com o Odair Júnior e o Eltinho, virou o placar. E aí, com esse resultado, o União foi na vice-liderança com 8 pontos, tirou o Brasiliense da liderança. O Brasiliense caiu para a terceira colocação com 7 pontos. O novo líder agora desse grupo é o Aparecidense. No duelo com outro time goiano, o Jaraguá, ele fez 1-0, gol do Lelo. O Aparecidense tem 8, o União, que venceu o Brasiliense, tem 8, o Brasiliense tem 7. O novo integrante do G4, tirando o Gama, o tradicional Gama, é o Nova Mutum. Olha, o Nova Mutum do Mato Grosso, ele foi até Brasília, né, até a Gama, e meteu 3-0 no Gama. O Gustavo, o Abner,
o Romário fizeram os gols. E olha, o Gama caiu da 4ª colocação para a 6ª. E o Nova Mutum tá ali, hein? Então você tem o Aparecidense, que é de Goiânia, 8 pontos. União do Mato Grosso e o Nova Mutum do Mato Grosso dentro do G4 e o Brasiliense. Então você vê que esse grupo aí nós tivemos mudanças principalmente porque o Gama tomou uma surra. E na outra rodada, o Porto Velho e o Porto Velho perdeu para o Goianésia por 1-0, mas as duas equipes estão fora do G4. Bom, já falei do grupo 6, que é o grupo da Ferroviária, a Ferroviária é líder. Falei do grupo 7, onde o líder é o Boa Vista e Português e Santo André estão dentro do G4, e vou finalizar com o grupo 8, o grupo do Sul, onde nós tivemos aí o Cascavel assumindo a liderança, hein? O Cascavel foi jogar com a Aimoré lá no Rio Grande do Sul, venceu de virada por 3-1, assumiu a liderança com 8 pontos. Era vice-líder, agora é o líder. O líder era o Joinville, que também tem os mesmos 8 pontos do Cascavel, mas é nos critérios. O Joinville empatou com o Marcílio Dias, fora de casa, por 1-1, mas está dentro do G4 também. O Sportivo empatou com o Caxias, o duelo também do Rio Grande do Sul, por 1-1, e o Sportivo continua ali na 3ª colocação com 6 pontos, deixando o Caxias na 4ª colocação também com 6 pontos. Nós não tivemos mudança dentro dos 4 times que estão no G4, tivemos mudança na liderança. Agora o Cascavel é líder e o Joinville vice-líder, inverteram. E aí no outro jogo da rodada, Juventus de Santa Catarina e o Rio Branco do Paraná empataram 0-0. As duas equipes, junto com o Marcílio Dias e o Aimoré, estão fora do G4. Então a situação é essa, o G4 praticamente de todos os grupos praticamente inalterado, né? Teve o Nova Mutum que entrou ali no grupo no lugar do Gama e tal, mas os times que estão conseguindo ficar dentro do G4 dificilmente estão perdendo a posição. Faltam muitos jogos, é só a 4ª rodada. Vamos lembrar que a gente vai fazer 14, faltam 10, mas eu vou passando para vocês rodada por rodada como está ficando a Série D, a última divisão, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Perfeito? Faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, tem sempre vídeos da Série A, da Série B, da Série C, da Série D, enfim. E principalmente passe sua informação, contratar os jogadores do seu time, saiu o treinador, chegou o treinador, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Forte abraço a todos e até a próxima.